Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a notícia, um texto jornalístico que está muito presente no cotidiano, sendo divulgado nos principais meios de comunicação. Tem como objetivo informar o leitor sobre algum fato ou acontecimento, utilizando uma linguagem formal, clara e objetiva. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nesta sequência didática é a EF07MA18 e o descritor é o D33. A habilidade se refere à resolução e elaboração de problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. O descritor se refere à identificação de uma equação ou inequação do primeiro grau, que expressa um problema. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma tabela com tipos e preços de combustíveis. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração prática e favorecer a compreensão do conteúdo que será abordado. Em seguida, desenvolvam a dinâmica sugerida e, ao final, certifiquem-se de que os alunos a compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossiga na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 1 a 4. Como a proposta para a leitura do texto apresentado na questão 5 é compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho do texto para algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveite para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. A proposta para a resolução da questão 6 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia poderá favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Observe o desempenho dos alunos e realize as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 7. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma balança digital e uma fita métrica. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma demonstração prática e favorecer a compreensão do conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é individual. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante o compartilhamento das respostas possibilitará que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 também é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução para a questão 3 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao convidarem um aluno para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitará que vocês, professores, avaliem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4 e 5. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do quadro Quer Saber Mais e, nesse momento, apresentem o conteúdo aos alunos. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Para a resolução das questões de 1 a 4, sugiro aos alunos que formem duplas com os colegas dos quais ainda não tenham formado anteriormente. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa.
Durante a correção, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 5 e 6. Durante o momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se acertaram ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas e certifiquem-se de que os alunos estão acompanhando, fazendo a leitura silenciosa. Durante a explicação do conteúdo abordado, caso haja dúvidas, esclareça-as. Uma proposta para a resolução das questões de 1 a 4 individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a realização da proposta da questão 5. À medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, faça intervenções coletivas e ou individuais. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, realizem intervenções coletivas e ou individuais. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas dessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.